Eu sou Isabela Reggioli e está começando mais um Entre Conversas. E no programa de hoje vamos falar de um assunto muito relevante para os jovens e as famílias. Então não saia daí! Você conhece alguém que faz faculdade em outra cidade e que tem que morar longe da família para se dedicar aos estudos? Você é essa pessoa? Se a resposta for sim para essas duas perguntas, você vai gostar de conhecer muito da nossa conversa e das dicas que a aluna Rebeca Noujaim, do último ano do curso de Publicidade e Propaganda, tem para te dar. Rebeca, seja muito bem-vinda. Eu acredito que a nossa conversa vai iluminar e ajudar muitos calouros que estão entrando na faculdade e que vão ter que se adequar a essa nova rotina. Oi, Isa, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada, viu? E para começar o nosso bate-papo, Rebeca, como que foi para você ter que deixar a sua família para ter que estudar, se dedicar à faculdade e a esses novos hábitos de estudo? Então, Isa, eu saí de casa, já vai fazer entre 7 e 8 anos, então é uma jornada longa, né? A experiência também é longa. Eu saí com 15 anos, saí bem nova, mas assim, é um processo, né? Isso é um processo e foi sempre muito conversado em casa isso, meus pais sempre conversaram muito comigo. Então, quando eu saí, não foi uma surpresa, assim, né? Claro que você tá sozinha, sem pai e mãe, é um processo bem difícil, bem solitário também. Mas assim, você tem que estar focada, né? Você tem que ir em busca de alguma coisa, você tem que ter motivação. Então, é difícil, mas quando a gente é motivada por alguma coisa, a gente continua firme. E quais são os pontos positivos e negativos que você vê de estar longe da família e também mais próxima de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, que é estar na faculdade? Então, falando em pontos negativos, como eu falei, é um processo difícil, é um processo solitário, a gente passa por momentos muito sozinhos, assim. E pra mim, o que mais pegou foi realmente isso. Eu sou uma pessoa acostumada com muita gente, de conversar. Então, o começo, assim, de chegar em casa e estar sozinha, não tem com quem eu conversar, foi bem difícil. Mas um ponto positivo é a maturidade que a gente tem, sabe? A responsabilidade de ter que resolver problemas que você precisa resolver sozinha. Então, assim, a gente cresce muito, sabe? E tá cada vez mais perto daquilo que a gente quer também, com certeza é um ponto positivo, assim, porque se eu tivesse perto deles, eu vim de uma cidade pequena, então talvez eu não teria a oportunidade que eu tenho hoje. Uhum. E atualmente o jovem ele está muito condicionado a ir em busca dos seus sonhos, a estar em busca dos seus objetivos. No entanto, as pessoas que fazem faculdade prestam vestibulares também, né? Fora da sua região, para estar indo em busca daquilo que eles querem. E você citou um ponto muito interessante, que é a questão dos sonhos, né? Do que você realmente quer. Conta pra gente, como que é a organização? Você faz estágio, o trabalho, os estudos, a faculdade, como que tá organizando tudo isso? Legal. Então, como eu falei, né, já tô aí 8 anos morando sozinha quase. Então, a faculdade, quando eu comecei, eu já sabia conciliar estudo, casa, né? Mas um ponto, assim, que foi fundamental quando eu comecei foi a trabalhar. Porque aí hoje eu me dedico de segunda a sexta basicamente só para responsabilidade. Então, a minha semana ela é bem cansativa, exaustiva, desgasta bastante, sabe? Porque eu não tenho muito tempo para fazer coisas que eu gosto, assistir uma série, descansar, mas é uma coisa que funciona pra mim. Então, eu acho que organização é uma coisa pessoal, assim, né? Então, eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite, em momentos que eu tenho algum tempinho, horário de almoço, meu tempo entre trabalho e aula, que é dali 2 horinhas, eu coloco coisa pra eu ir fazendo pra dar conta de tudo. E aí, eu separo sábado e domingo pra eu realmente descansar, assim. Então, é o que funciona pra mim hoje, sabe? Mas eu acho que isso é muito particular. E que conselho você daria para aqueles jovens que estão nessa transição? Que conselhos você daria para ele, para também estar fazendo com que ele faça com que a família também compreenda esse momento de ir em busca, né? Eu acho que, assim, o maior conselho que eu daria é não tenha medo.
Porque assusta um pouco a gente sair de casa e estar sozinha. E eu acho que, independente da idade, né? Eu saí muito nova, saí com 15 anos. E eu sei que tem pessoas que saem mais velhos, mas eu acho que o medo é o mesmo, né? Porque a gente se sente muito sozinho, desamparado. Mas, assim, não tenha medo. Porque o começo é difícil, é um processo mesmo, sabe, Isa? Mas, assim, é muito gostoso a experiência, sabe? O tanto que você cresce, as pessoas que você conhece. Você vai reconstruindo família, entendeu? Você vai reconstruindo o significado disso. Então, assim, esteja disposto, sabe? Queira ir atrás, tenha motivação. Acho que é o principal também. Porque o que mantém eu hoje ainda longe deles é objetivo, entendeu? É meta. Então, assim, tenha meta e não tenha medo. Isso funciona muito. Sim, você falou da questão de motivação e como que isso é é uma grande questão para o seu desenvolvimento pessoal. E como que a sua família, os seus pais entenderam isso? Então, como eu falei, foi uma coisa muito conversada, né? Eu venho de uma cidade pequena, então, assim, isso também era um propósito dos meus pais, né? De me oferecer um futuro melhor, oportunidades melhores. Então, assim, eles ficam um pouco tristes, né? Normal. Mas, assim, eles entendem e eles me apoiam muito. Então, acho que é um fator muito importante para eu estar aqui até hoje, sabe? O apoio deles. Isso, com certeza, é o que me mantém, assim. Sim, e a gente sabe que tem muitos pais que também querem o melhor para os filhos e que às vezes tem esse certo medo de deixar. O que você diria assim para esses filhos que têm essa vontade de estar indo em busca, porém tem esses impedimentos assim? Eu acho que é momentos e momentos. Os nossos pais tiveram momentos de fazer a vida deles, né? De ter a escolha deles, o futuro deles. E acho que o nosso momento é exatamente esse, é agora. Então, assim, a gente precisa, sabe? Alçar voo, sair um pouco de perto. Porque isso não tá só atrelado à carreira, mas desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? Experiência, maturidade, responsabilidade. Então, assim, tenta desvincular um pouco, sabe? Acho que isso é importante, a gente começar a olhar o mundo com o nosso olhar e não com o olhar que os nossos pais têm, né? Sim. E o que você, nesse período que você esteve fora, quais foram os maiores desafios dentro e também fora da faculdade? Que você falou assim, nossa, como que eu vou enfrentar isso? Então, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, gosto muito de estar com pessoas. Então, uma das coisas mais difíceis pra mim no começo foi realmente ficar sozinha. Isso me pegou muito até hoje, assim, eu tenho momentos, sabe? É muito difícil, como eu falei, é um processo bem solitário, assim, a gente amadurece, cresce, batalha ali sozinho mesmo. Então, isso pra mim foi bem difícil no começo. Mas também na faculdade, assim, eu acho que é um geral, porque a faculdade ela é um mundo totalmente à parte, né? Então, questão de ritmo de estudo e começa trabalho junto. Então, assim, é tudo bem complexo, sabe? Sim. E você veio pra cá, você já tinha amizades aqui ou não? Você foi cultivando as amizades nesse período? Então, quando eu vim pra cá, veio comigo mais 3 amigas de onde eu vim, né? A gente veio juntas pra cá, mas assim, ajudou bastante no processo de adaptação à escola. Mas assim, cada um tem a sua vida, né? Cada um tem a sua casa, então quando chegava em casa era eu e eu, assim, né? E cursos diferentes. E a gente seguiu cursos diferentes também, exatamente. Mas claro que ajudou muito, né? Com certeza. Mas assim, nesse tempo aí eu fui encontrando pessoas que eu considero família hoje, sabe? Sim. E então, tipo, as pessoas, elas têm que valorizar muito esse período, porque até que, às vezes, as pessoas ficam, mas eu não tenho ninguém para vir comigo. Mesmo quem, às vezes, vem com alguém, acaba tendo o seu momento de, agora eu vou ter que seguir esse caminho, né? É exatamente isso. E a gente não fica sempre com alguém para sempre, né? A gente está sempre iniciando ciclos, né? Então, na faculdade, trabalho, oportunidades novas, a gente sempre começa sozinho, né? Querendo ou não, a gente vai encontrando pessoa realmente no caminho. E uma pergunta, assim, que muita gente se faz é como que os pais podem estar preparando os filhos para eles percorrerem esse caminho? Isso é muito interessante, porque assim, eu falo por mim, quando eu saí de casa, eu sabia algumas coisas. Não tanto, acho até que foi um erro, assim, sabe? Mas a minha mãe sempre fez com que eu ajudasse em casa, com que eu tivesse uma certa independência.
né? E isso ajudou bastante. Então, acho que uma coisa que ajuda muito é você começar a dar essa independência pro seu filho, para ele se sentir capaz, se sentir autossuficiente, entendeu? Isso é importante, porque tem muita gente que sai de casa e fica meio perdido, assim, né? Uhum. E, Rebeca, e a parte financeira? Como que acontece? É difícil? Então, quando eu vim pra cá, eu tinha 15 anos, né? Então, meus pais me bancavam 100% completamente. Hoje, com o meu trabalho, eu já consigo ter uma certa independência financeira, sabe? O que é muito importante também. Eu acho que o trabalho nesse meio de faculdade e tudo mais, ele traz uma outra visão, uma outra responsabilidade que esse processo todo não traz. Que é realmente a questão financeira, a independência, você dá valor mais, sabe? E o crescimento que você vem tendo ao longo do tempo com isso, né? Sim, exatamente. Porque a gente começa a valorizar a questão do dinheiro e aquilo que eu posso ou não, é muito interessante. Principalmente a gente começa a fazer muito planos, né? Então uma coisa liga a outra, faculdade, financeiro, a gente começa a traçar planos e metas, então eu acho que é um conjunto ali que encaixa bem, trabalho e faculdade. Sim. E eu gostaria muito de agradecer a presença da Rebeca aqui conosco. Rebeca, assim, compartilhando suas vivências e essas dicas valiosíssimas. Eu espero que vocês de casa também tenham gostado e que tenham ajudado a esclarecer todas essas dúvidas a respeito dessa fase do jovem universitário. E eu vou ficando por aqui e te encontro no nosso próximo programa Entre Conversas. Um beijo e tchau, tchau!